Olá, seja bem-vindo. Esse é o Fala com Pet, um podcast do Grupo de Educação Tutorial Engenharia de Computação do Cefet-MG. Olá pessoal, bem-vindos a mais um Fala com Pet, e hoje nós estamos aqui com Lara Gama. Vou dispensar apresentações, vou deixar ela falar. Então, Lara, você podia falar um pouco sobre quem é você, o que você está fazendo hoje profissionalmente e academicamente, e como é que foi sua vida até você chegar nessa parte profissional e acadêmica? Ou seja, quem é você hoje e quem era a Lara que trilhou todo esse caminho até hoje? Prazer, eu sou a Lara. Eu sou estudante de Engenharia de Computação no Cefet e eu já concluí 6 períodos no curso e hoje eu estou em mobilidade através do Cefet mesmo, mobilidade acadêmica na França, na cidade de Grenoble. Então, aqui eu estou estudando desenvolvimento web na faculdade e estou fazendo um estágio também. E é isso. Lara, muitas das pessoas que estão nos assistindo, ou melhor, que vão nos assistir, são pessoas do curso de Engenharia de Computação, e uma parte considerável dessas pessoas tem como objetivo profissional trabalhar na área que você está trabalhando, na área de desenvolvimento. Hoje você trabalha como full stack, né? Então eu queria que você falasse um pouco sobre o caminho que você trilhou até aí, desde o momento que você entrou no Cefet, ou até antes disso, como é que foi até você chegar onde você está? Desde o momento que eu entrei no Cefet. Com relação à mobilidade, desde o primeiro período eu já tinha a intenção de participar da mobilidade do Cefet, que foi quando eu fiquei sabendo que tinha essa oportunidade, etc. Então, desde o primeiro período eu já fui me preparando para o processo seletivo, porque é muito importante a gente fazer muitos projetos de extensão, publicação de artigo, porque são coisas que são muito importantes no processo seletivo da mobilidade. Então, desde o primeiro período eu já fui me organizando, né, para poder participar disso. Aí, com relação ao estágio, né, na área de desenvolvimento, assim, foi a área que eu tô me direcionando mais o mercado no momento, mas, assim, também não enxergo isso como definitivo para o resto da minha vida. No Brasil, eu também tive a oportunidade de fazer um estágio na área de desenvolvimento, também full stack, e aqui o curso da universidade, ele coloca essa possibilidade de fazer um estágio no meio do semestre. E aí eu corri atrás desse estágio e o que eu consegui foi através de contato mesmo. Eu fui conversando com um veterano meu que fez mobilidade aqui em Grenoble alguns anos atrás. E aí ele me passou o contato da empresa, eu mandei um e-mail, mandei meu currículo, me apresentei e aí acabou que eu consegui essa oportunidade aqui também. Isso é uma coisa que eu queria perguntar um pouquinho mais para frente, quando a gente desenvolver a conversa, com relação à questão de contatos, conexão, você saber se comunicar, mas vamos parte a parte. Ainda falando disso, do que você falou aí, do seu trabalho, do que você está fazendo, você disse que não quer seguir isso para o resto da sua vida, né? Mas você tem alguma experiência com relação a isso. Então, a gente sabe que no fim das contas não tem mágica e não tem atalho, porque tudo gira em torno de se esforçar de forma consistente. Mas se você pudesse dar um conselho para essas pessoas que eu citei anteriormente, esses alunos que querem seguir o mesmo caminho que você está seguindo, que conselho que você daria para essas pessoas? Ou se te ajudar melhor a pensar, né, na mesma pergunta de forma diferente, qual que é o conselho que você daria para a Lara de alguns anos atrás? Olha, pensando na mobilidade especificamente, procura saber todos os projetos de extensão que o Cefet dá a oportunidade de participar. Primeiro, porque eles agregam muito em questão de aprendizado. Muita coisa me trouxe experiência antes de entrar no mercado, antes de começar a fazer estágio, foi através dos projetos de extensão. E também para a pontuação do intercâmbio, isso é muito importante. Tem no edital especificado certinho o quanto que cada coisa vale ponto. Mas uma das coisas que mais pontua é publicação de artigo, então é muito interessante correr atrás de uma iniciação científica. Eu, no caso, eu não cheguei a fazer IC, eu participei de um projeto de extensão, mas dentro desse projeto a gente publicou um artigo, que foi um projeto com professoração sobre gestão de propriedade intelectual. Também tive a oportunidade de participar de outros projetos, e eu acho que, assim, as coisas que o Cefet traz para a gente, elas agregam muito. Agora, pensando no geral, assim, tanto em questão de trabalho quanto em questão da mobilidade,
entra um pouco nisso que a gente falou, né, dos contatos, de saber conversar, né? É muito importante a gente literalmente correr atrás das coisas. Quando eu consegui a mobilidade, eu saí mandando mensagem para um monte de gente que eu nunca nem conheci, até hoje não conheço. E essas pessoas me ajudaram muito. E é assim que a gente vai fazendo, né? Tem que estar aberto para se jogar para situações e para correr atrás do que a gente quer. E essa é uma boa forma, sabe? A gente tem que estar aberto para ter contato com as pessoas, para aprender sempre. Na área da programação, do desenvolvimento em si, como é que você se iniciou e como é que você chegou no ponto que você está hoje, trabalhando em uma empresa da França? Desenvolvimento. Eu comecei a estudar primeiro quando eu entrei no Cefet, assim, o Cefet não tem tantas matérias de desenvolvimento web, né? Eu nem cheguei a fazer ainda, mas eu comecei a estudar por conta própria, fazendo curso na internet. Depois, num projeto de extensão, eu fiz um projeto de extensão na área de desenvolvimento web, que foi com o professor Assam. E nesse projeto eu aprendi muita coisa, foi muito bom para mim. E isso já ajudou a ganhar Esse um pouquinho projeto, mais dá de licença, experiência. mas é aquele projeto do sistema de gestão? É, Tudo bem. Conheço esse projeto, muito bacana mesmo. é muito bacana, foi bem legal. E nele eu tive a oportunidade de aprender tanto sobre desenvolvimento quanto sobre a área de banco de dados, então achei bem interessante. E aí depois foi quando eu fui fazer meu primeiro estágio no Brasil. E aí eu acho que essa bagagem que o Cefet trouxe, também as maratonas de programação, foram uma porta, assim, um diferencial, né, para conseguir o estágio no Brasil. E aí o estágio aqui na França eu acho que foi a soma de todas essas coisas. Inclusive o estágio que você fez foi um estágio bem relevante, né? Porque eu vi no seu LinkedIn, inclusive, quem quiser se conectar com a Lara no LinkedIn, é Lara Cama Santos, né, Lara? Gama Santos, isso. Você fez um estágio na Seidel, né? Idol, foi. Disputadíssima, disputadíssimo. Seu currículo lá na área de desenvolvimento tá afiado. Mas quando você chegou aqui no Cefet, você disse que desde o início você estava preocupada com mobilidade e com o que você poderia fazer para futuramente conseguir mobilidade. Mas você pensa que no primeiro período se preocupar com isso é um problema? Eu falo porque eu estou no segundo período agora. Então, o semestre passado era meu primeiro período. Eu peguei muitos projetos e algumas pessoas me aconselharam a não pegar. Então, pro pessoal aí do primeiro período, pega projeto ou não pega? Foca nas matérias ou não foca? Eu acho que, como tudo na vida, tem que ter um equilíbrio, né? Não adianta querer abraçar o mundo e fazer mais do que a gente aguenta, porque também não tem como, né? Eu acho, sim, que projeto desde o primeiro período é uma boa oportunidade, tanto pela mobilidade, mas até para quem não tem interesse em fazer mobilidade, pelo aprendizado, que é, sim, muito importante, vai ser, sim, um diferencial lá na frente. Mas eu também acho muito importante focar nas matérias e criar uma boa base no começo do curso, porque o começo é a parte que mais agarra, né? A parte mais difícil, e depois que a gente sai desse começo, o resto vai. Então, eu acho que é sobre encontrar o equilíbrio, né? O que a gente dá conta de fazer, sempre buscando outras oportunidades, outras formas de aprender, mas sem deixar nada na mão, né? Sem abrir mão de nada, porque também tem que dedicar à faculdade, mas é interessante fazer os projetos. Sim, e quem entra no. Porque tem essa posição mais conservadora de passar o primeiro período para sentir o clima da faculdade, aprender como é que funcionam as coisas. No segundo período, começa com o projeto. Também não tá tarde ainda. São 10 períodos. Você entrou, começou Não, a fazer projeto no segundo, não tá tarde ainda. não, ainda não. Até porque, pelo menos a mobilidade simples, que é a que eu estou fazendo, que é de um semestre só, a gente tem uma margem para poder se inscrever. Eu esqueci a porcentagem, eu acho que é entre 45% e 80%, ou 40% e Por aí. 85%, eu não lembro. Mas a gente consegue tentar mais de uma vez, a gente consegue aplicar mais de uma vez. E pelo aprendizado, se fosse apenas pelo aprendizado, acho que um semestre não peca, né? Um semestre dá para estudar muita coisa em casa também, na internet, Uhum. curso. E, ô Lara, você falou sobre algumas coisas. O que eu me recordo é com relação à publicação e como isso pode contribuir no processo de mobilidade. Só que outras coisas também contribuem. Você participou do Compete, né? E se eu não me engano, posso estar errado, mas
esses projetos PET também contam ponto. Então, eu queria saber o que você trouxe para o projeto de seleção da mobilidade que te fez ser escolhida. Projeto de extensão que eu participei? Tudo, porque no edital lá tem as coisas que contam ponto. Essas coisas que contam para mobilidade, o que você trouxe? Você trouxe projeto de extensão, você trouxe iniciação, você trouxe PET? Eu trouxe o PET, eu trouxe projeto de extensão, que foi tanto esse com professoração que eu comentei, quanto uma equipe de competição, publicação de artigo, e acho que foi isso. Outra coisa que, tipo, eu já estava me organizando, caso dessa vez eu não conseguisse, eu ia tentar na próxima, eu ia ter apresentação de artigo em congresso, que isso também conta, só que eu apresentei o artigo, tipo, 1 ou 2 meses depois da inscrição, então não entrou. Outro artigo também, e acho que é isso. Só isso. Inclusive, uma dica para o pessoal que tá pensando em mobilidade é ler o edital. Tem muitos alunos que têm Sim. problema com isso. Lê no primeiro Eles não período do leem o edital. edital, Lê no primeiro período do edital. Tem que ler. até para você ganhar um pontinho com o pessoal da SRI, né? Porque se você chegar aqui, não que isso conte, de fato, para você ser ou não aceito para mobilidade, mas conta como pessoa, porque se você lê o edital, você sabe o que você quer, você chega aqui com certeza do que você leu no edital, comparado com uma pessoa que chegou aqui e não leu, faz perguntas que estavam no edital, fica feio. Então, quanto mais você souber o que você quer, melhor. Agora, além dessa parte aí do quantitativa, digamos assim, a gente tem também a parte da entrevista. Você participou da entrevista, não participou? Então, eu queria que você falasse um pouco sobre a entrevista para mobilidade. O que você achou do teor das perguntas e quais atributos que você mostrou nessa entrevista sobre você mesma, nas suas respostas que podem ter contribuído para a sua pontuação? O objetivo da entrevista é ter uma visão, tipo, além do que a gente fez, uma visão de quem a gente é e quais são as nossas intenções. Então, são perguntas do tipo, para onde você quer ir? Por quê? Por que você tem interesse em estudar nessa universidade? Eles perguntam um pouquinho também, tipo, sobre a questão de independência, porque, querendo ou não, a gente vai estar vindo para cá sozinho e a gente tem que dar conta da situação, né? Que vale muito a pena, mas também não é sempre fácil. Então, para entender um pouquinho a nossa personalidade, nosso perfil e quão bem preparado a gente está, tanto do ponto de vista acadêmico, quanto do ponto de vista, assim, emocional mesmo, no geral. Se mostrar, assim, eu não mexo com isso aqui na SRI, eu sou bolsista, mas eu não participo da parte de mobilidade. Mas eu imagino que você falou muito importante, você mostrar independência, porque você vai para outro país. Vai estar você por você lá. Então, se você chegar na entrevista e mostrar muitas inseguranças ou mostrar que de alguma forma você é muito dependente, eu acho que você conta muito negativamente. Agora, a gente ainda está dentro do Brasil, né? A gente não saiu do Brasil ainda não. Não chegamos nem no aeroporto. A gente está falando dentro do processo ainda. Então, eu queria te perguntar outra coisa, que é o seguinte. Se você tivesse que fazer um roadmap, uma coisa organizada para o pessoal que está assistindo a gente anotar, um roadmap para a mobilidade acadêmica no Cefet, como é que seria desde o primeiro semestre até você ser selecionado? Desde o primeiro semestre, focando na mobilidade, né? Primeira coisa, ler o edital, entender muito bem o que o edital pede, tanto em questão dos projetos de extensão para pontuação, quanto em questão de momento de aplicação. Eu acho importante. A aplicação, o momento de aplicação é com base na porcentagem de disciplinas obrigatórias do curso que a gente já concluiu. Então, eu mantinha um cálculozinho de, tipo assim, tá, quantos por cento eu já concluí e quantos por cento eu ainda tenho que concluir para eu poder me inscrever. É importante ter esse controle, né? Até para você saber quantas vezes você vai poder tentar e quando você não vai poder tentar mais. Se organizar, assim, em questão das matérias obrigatórias que a gente está fazendo. Aí, correr atrás, tipo, das oportunidades que o Cefet tem, como projeto, como IC, e eu acho que buscar coisas que a gente gosta, buscar coisas que a gente vai aprender, mas, assim, sempre tentar abraçar oportunidades de publicação de artigo, etc., porque isso também é importante. Depois disso, aí tem chegando o momento, né, que a gente pode começar a aplicar.
Aí eu acho que é muito válido pesquisar todas as universidades que o Cefet tem parceria para encontrar aquela que combina mais com a gente. E que está mais alinhado com o que a gente enxerga para o nosso futuro. E aí, participando do processo seletivo, a gente aplica para vaga específica, né? Não é geralzão, tem uma divisão, uma certa divisão. E aí tem processo seletivo e depois já começam as coisas mais específicas pós-aprovação. Muita burocracia. Você chegou ali no processo, na parte do processo seletivo, já é um negócio mais. Já tá dentro de um rio e aí é só você seguir. Você fez o que você tinha que fazer antes, tá com os projetos de extensão, fez publicação, aí é mais tranquilo, né? Hum, Então, não. Assim, é tranquilo. É porque. menos. Não, não. É estressante. Burocracia de visto, burocracia de vir para cá, burocracia com a universidade, resolver as matérias. É estressante, mas assim, ainda tem muito Ah, trabalho pela inclusive, frente. Mesmo depois. Ah, pode esse, falar. esse outro detalhe sobre esse roadmap que a gente estava comentando agora. O aluno que pensa em mobilidade também tem que se preocupar com a questão do passaporte, a questão do inglês. Você fez o TOEFL, você fez o que exatamente? Eu tenho o FCE, que é de a prova de Cambridge. Ah, entendi. E você Aí, tirou é, isso nas vésperas do processo? Durante o processo? Depois você aceita ou não dá, né? dá. Posso falar disso também, Tá? mas no meu caso não foi depois de ser aceito. No meu caso foi bem antes, eu já tinha antes de entrar no Cefet. O UFC não tem data de validade. O Tá. TOEFL vence em 2 anos, eu acho. Aí o meu UFC já tem uns anos que eu tenho ele. Entendi. Beleza. Mais algum documento que o pessoal tem que preocupar? Pensando em mobilidade? Passaporte. Passaporte, eu diria, já tira agora, porque é um documento. A gente tira em BH mesmo, então, assim, é só uma burocracia que tem que resolver, mas não é nada absurdo. É bom ter um passaporte, é uma coisa que pode demorar, então já tira logo de uma vez. E aí o resto é mais depois, assim. Beleza. Inclusive, eu vou fazer a propaganda pro Compete aqui, hein, gente. Programa PET, se vocês quiserem entrar aí, conta pra mobilidade, tá? Eu faço parte do Compete, Lara fez parte do Compete, o João, que está intermediando essa entrevista aqui, também faz parte do Compete. Se você quiser fazer parte do Compete também, vai procurar saber. Mas então, Lara, sua mobilidade acabou de ser aprovada. E agora, o que você faz? Agora, primeiro a gente tem, depois de todo o processo seletivo com o Cefet, entra o processo seletivo com a universidade estrangeira. Aí esse processo varia de instituição para instituição, então assim, eu não consigo entrar em detalhes sobre como que é para todas as instituições, porque a experiência que eu tenho é da Universidade de Grenoble. Mas, no meu caso, envolveu fazer uma carta de interesse, mandar o meu currículo, comprovar a proficiência em língua estrangeira, na língua que a gente vai assistir às aulas. Então, no meu caso, foi francês. E acho que é isso. E depois do processo seletivo com a universidade, é correr atrás do visto, que eu acho que assim, é a parte mais estressante, é bem burocracia, mas nada que não se resolva. E depois é vir para cá. E assim, também tem burocracia de alojamento, que na França eles dão muito suporte, eles intermediam. Eu estou hoje num alojamento que é do governo, é para estudante. E aí, pelo fato de ser um alojamento do governo para estudante, tem todas as facilidades, né? Não é dificuldade de correr atrás de um aluguel, por exemplo. Mas tem isso, resolver, tem seguro de saúde, mas o SRI também dá todo apoio. Eles têm um documento de. Gente, não desespera, tá? É muita coisa, mas são etapas. O SRI dá todo suporte, eles têm um guia de mobilidade que está especificado certinho quais são os passos que a gente tem que seguir, quais documentos a gente precisa. Se a gente precisar de ajuda, eles estão à disposição para ajudar, para dar assistência. Então, assim, é muita coisa, mas dá certo. No final dá certo. Inclusive, se eu não me engano, depois que vocês são aprovados, vocês compartilham de um mesmo grupo do WhatsApp? Sim. A gente tem um grupo Você que tem é. esse grupo até hoje?
Tem, o grupo é ativo ainda, porque mesmo depois, na mobilidade, ainda tem uns documentos que a gente tem que mandar para o Cefet. E aí o grupo é para isso, a gente vai se organizando, vai com relação a prazo, com relação a documento, dúvida. Entendi. E no caso da mobilidade que você está fazendo, eu não cheguei a te perguntar, mas é mobilidade simples, eu imagino? E aí como é que funciona? Você faz, a matrícula aqui no Cefet é trancada, depois você volta aqui, você corta alguma matéria, como é que funciona? A minha matrícula está como ativa. E aí o próprio Cefet, eles colocam lá no sistema deles que eu estou em status de mobilidade, tipo, nesse sentido, não, não é a gente que tem que fazer. Então não tem que fazer matrícula em nenhuma matéria do Cefet, nada desse tipo, eles que resolvem, mas meu vínculo está ativo com a universidade. Aí eu venho para cá. Eu tenho necessariamente que cursar matérias num departamento relacionado à computação. Eu tenho que estar vinculado a um departamento relacionado à computação, né? Eu não poderia ir para outra área. E aí eu estou nesse de desenvolvimento web. E todas as matérias que eu fizer aqui, eu posso aproveitar a carga horária delas como optativa no Cefet, quando eu voltar. Perfeito, entendi. Então nós estamos quase saindo do Brasil. Estamos fechando essa parte prévia aqui. Para fechar essa parte, eu queria te perguntar o seguinte: você tem alguma dica sobre viagem internacional? Não sei se você já fez outra viagem. Tem algum cuidado que você tem que tomar? Você precisou gastar muito para viajar? Como é que foi com inglês e francês? De cá do Brasil para ir na França foi tudo inglês? Falava francês antes de vir também, então essa dificuldade eu não tive. Mas com relação à viagem internacional, tem muita dica, tem muita coisa que é experiência e que eu acho que, assim, muito válido se você for fazer uma viagem internacional, conversar com uma pessoa, porque tem um monte de dicasinha, tanto da forma como organizar a mala, até porque, né, quem tem experiência com viagem internacional sabe que não é qualquer coisa que a gente pode levar na mala de mão ou na mala despachada. Tem que tomar todos esses cuidados. Enfim, tem bastante coisa. Não saberia nem por onde começar. Mas, Nada que gente, alguns vídeos do YouTube não esclareçam, né? e colega também, a própria SRI, ou então, tipo, eu me coloco à disposição caso algum aluno do Cefet que vá fazer mobilidade precise de ajuda, porque eu tive muita ajuda também antes de vir, muita ajuda de muita gente. E é isso. Vai dar certo. Esse período aí que você teve, no momento em que você estava viajando, quando você chegou na França, foi o período mais intenso? Ou o período mais intenso que eu falo com relação a contato com a SRI? O período mais intenso que você teve de contato com a SRI, de mexer, tanto conversar com pessoas, como mexer com questão de documento, foi depois de ser aceita, foi antes de ser aceita, foi quando você chegou na França? O período mais intenso é depois de ser aceito, mas antes de vir para cá. Que aí tem toda a questão do processo seletivo com a universidade daqui, de definir as matérias, tirar o visto. E nesse ponto em que você estava se preparando para ir para a França, ou até antes, né? Porque você disse que você começou no primeiro período a pensar na mobilidade. Quais que eram as suas expectativas e planos, tanto profissionais como acadêmicos, para essa mobilidade? Você saiu daqui pensando o quê? Quando eu estava no primeiro período, eu queria muito correr atrás da oportunidade da mobilidade, mas eu não tinha tão definido, nem academicamente, nem profissionalmente, o que eu queria, até porque eu estava entrando na faculdade, né? Então, assim, questão de área que eu queria seguir, eu não fazia a menor ideia. Até hoje também, eu gosto muito de desenvolvimento, mas eu não enxergo isso como definitivo. Se aparecerem outras oportunidades, por que não? Mas eu sabia que seria uma oportunidade muito boa, mas tipo, a instituição que eu apliquei para ela, eu defini só quando eu fui inscrever no processo seletivo, que já estava mais perto, que foi quando eu já tinha mais noção do que eu estava querendo para o meu futuro, no geral. Uhum. Mas muitas vezes também você descobre o caminho no caminho. Eu acho que Sim, não são muitas as pessoas que sabem de cara tudo que ela quer e vai fazer pro resto da vida, ter uma vida planejada. Às vezes você quer uma coisa, você chega aí, você descobre outra, muda de área. Então, eu acho que isso seja um problema também. Apesar de que é importante você demonstrar isso para a SRI, principalmente na entrevista, eu imagino, certo?
demonstrar preparação, demonstrar que você leu o edital, que você estudou sobre a instituição de destino, né, a instituição que vai te receber. Muito importante, porque demonstra interesse, demonstra preparação. Isso conta muito também na entrevista. E aí, Lara, a gente já passou da parte do aeroporto, então você chegou aí na França. Quais que foram suas primeiras impressões com relação à França e o povo francês? Você se adaptou com facilidade? Teve muita diferença? Mas essa não é a primeira vez que eu tenho oportunidade de passar um tempinho na França. Eu já fiquei um semestre aqui, muitos anos atrás, quando eu era mais nova. E aí, por causa disso, eu já conhecia a cultura francesa, então eu já sabia o que fazer e o que não fazer. Mas, assim, pensando na outra vez que eu vim pra cá, né? Na França é difícil. É difícil porque os franceses são muito diferentes da gente, muito diferentes. E até eu entender a cultura e entender o que fazer e o que não fazer, e, assim, como lidar com as situações, demorou uns meses para acostumar. É difícil, mas vale a pena. Tem alguma diferença cultural perigosa, assim? Um negócio que você pode fazer que não seja rude pra gente, mas que seja rude pra eles? Tem alguma coisa que você quer ressaltar? Várias, tem muita. O Várias. francês é mais reservado. Então, tipo, a gente fala muito alto, tem que tomar cuidado com isso. Tomar cuidado com o tom de voz, a forma de conversar com uma pessoa que você não conhece. No Brasil, a gente sai batendo papo com até gente que a gente não conhece e tá tudo bem, não tem muita regra. Aqui é um pouquinho mais, não é engessado, mas é mais bem definido a forma como você conversa, como você aborda uma pessoa que você não conhece. Tanto a forma de dar oi, de começar a conversa, como a forma de desenrolar a conversa. É tudo diferente. Engraçado você comentar isso. Eu estava almoçando agora com um aluno intercambista que veio da França para o Brasil. Ele comentou exatamente isso que você falou. Ele comentou sobre a questão do tom de voz. Que no Brasil todo mundo fala mais alto, que lá eles falam mais baixo, é um pouco diferente. E é comum pra gente, a gente nem percebe. Mas então, estando aí no Brasil, estando aí na França, pode ser rude falar da forma que a gente fala. Tem que tomar cuidado. E ele tá travando o áudio aqui? Tá travando? Eu tô ouvindo um pouco travado, mas Alô, tô Lara? ouvindo. Ah, ok. Não sei se é. Provavelmente deve ser a minha internet. Se ficar muito ruim, você me fala, tá? Que a gente dá um jeito aqui. Beleza. E desde que você chegou aí, Lara, depois que você chegou na França, apesar de você já ter tido uma experiência aí antes de alguns meses, você falou, você passou por algum problema inesperado, um perrengue que você não previa, mas que deu uma dor de cabeça e que você pode poupar alguém que futuramente vai ir pra aí? Ou você se virou bem? Foi tranquilo? Acho que perrengue faz parte de viagem internacional, não tem como fugir. Agora tem o perrengue que vai ter alguma coisa que vai acontecer e vai ter que resolver, não tem jeito, e existem problemas graves. Problema grave eu não tive nenhum, graças a Deus, tudo resolvido. Mas, assim, coisas que são perrenguinhos que, assim, nem era inesperado. Mas, por exemplo, aqui na França, tudo tem muita burocracia. Eles usam muita carta ainda, correio. Então, tem várias coisas que você tem que resolver literalmente mandando uma carta. Abrir conta em banco aqui é dor de cabeça. Outra coisa que foi dor de cabeça, resolver eletricidade, tipo, contrato de eletricidade. Várias coisinhas assim, mas dá certo. Mesmo estando no alojamento, você teve que resolver essa questão de eletricidade? Sim, esse alojamento especificamente não tem contrato de eletricidade incluído no aluguel, mas outros teriam. Só esse que não tem. No caso desse alojamento aí, você paga, você mora aí, você não paga aluguel, mas você paga eletricidade, você paga mais alguma coisa? Não, eu pago aluguel. Eu pago aluguel, sim. Eu pago a eletricidade e eu pago aluguel. Aí dentro do aluguel já está incluso água e internet. É, e, e, é, e aí tem uma bolsa do governo francês, caso alguém aí tenha interesse em vir para a França, mas o governo francês dá uma bolsa de auxílio para aluguel para estudantes. Então, tipo assim, tem um questionário, você responde sobre o seu perfil,
Eles faziam uma análise, e aí com base no tanto que você paga de aluguel e com base no seu perfil socioeconômico e etc., eles definem um valor que eles descontam do seu aluguel, mas isso aí é outra coisinha que é uma burocraciazinha e é difícil resolver. Entendi, entendi. E aí, quando você chegou aí na França, Lara, a gente já saiu do Brasil há muito tempo aí, qual que foi o seu plano de ação profissional? Ou seja, você já até começou a falar isso, né? Então seria interessante a gente falar um pouquinho sobre isso. Você precisou conhecer muitas pessoas aí para conseguir essa vaga que você está atualmente, e a questão da timidez também, da falta de habilidades interpessoais que muitas pessoas têm. Pode ser um problema nesse sentido para quem quer fazer o intercâmbio? Primeiro, a questão do estágio, né? Na realidade, igual eu falei, foi através de um veterano meu do Cefet que eu consegui a ponte para esse estágio. Mas aí eu consegui o estágio quando eu estava no Brasil ainda. Eu vim para cá, isso já estava bem definido, que eu iria fazer, as matérias que eu iria fazer e também o estágio que eu iria fazer já estava tudo resolvido. Agora, a questão das habilidades interpessoais, isso é muito importante, principalmente quando a gente está em outro país, porque não tem jeito, vai ter que arrumar uma forma de resolver os nossos problemas, de correr atrás das nossas coisas. Mas eu acho assim, o intercâmbio é exatamente a oportunidade de resolver isso, de melhorar isso, de criar coragem, de conhecer gente nova. E eu, assim, eu já tinha tido experiência fora antes, né? Mas mesmo assim, eu sinto que dessa vez está fazendo muito bem para mim, nesse sentido de ter coragem, de desembolar, de resolver as coisas. Isso é importante para qualquer um, né? Independência. No seu caso, você trabalha na área de desenvolvimento, mas é tudo home office, você trabalha com o pessoal lá da empresa, então você tem que lidar com eles todo dia, né? Presencial, entendi. Eu queria saber, já que você tocou na questão das matérias, estava tudo pronto, matérias que você ia fazer, então qual que é a diferença entre estudar para as matérias no Cefet e aí na instituição que você está hoje? É mais fácil, mais difícil, são mais matérias, menos? E qual que é o idioma das aulas e das provas? Bem diferente. É bem diferente porque a forma como o ensino superior é estruturado aqui na França é totalmente diferente do Brasil. Então, por exemplo, no Brasil a gente formou no colégio e foi fazer engenharia 5 anos. Aqui na França não tem essa possibilidade porque engenharia é um mestrado. Então, antes de chegar na engenharia, você tem que fazer outras coisas antes, e aí tem alguns tipos de formação que você pode fazer. E no caso, o que eu estou fazendo aqui não é mestrado, então eu não estou fazendo engenharia. Pelo fato de não ser engenharia, não tem cálculo, não tem física, não tem todas essas matérias que a gente tem no Cefet. E aí a dificuldade acaba sendo diferente, né? Mais focado em coisas específicas. E aí vai muito do perfil de cada um, né? O que é melhor, o que é pior, é só um perfil diferente. E qualquer outra coisa? A questão das matérias, se você achou que era mais fácil, mais difícil, tem mais matérias ou menos matérias e idioma, o idioma das provas, das aulas. Matérias ou menos matérias. Eu acho que. Ai, é tão diferente. Aqui tem uma coisa, tipo, as matérias começam no meio do semestre e terminam no meio do semestre. Tipo, não é o semestre inteiro fazendo a matéria, sabe? Às vezes a gente fica 3 semanas fazendo uma matéria, 2 semanas fazendo uma matéria. E aí, por causa disso, acaba oscilando um pouco a questão de carga horária. Às vezes é mais pesado, às vezes é mais leve, oscila apenas. E a língua que você perguntou também. Eu faço tudo em francês, prova em francês, aula em francês, tudo em francês. A Universidade de Grenoble, eu sei que ela tinha um programa em inglês na área de computação, que era tudo em inglês, que era voltado para estudantes estrangeiros. Eu não sei se esse programa está acontecendo ainda, tipo, não sei dizer, mas eu sei que eu conheço veteranos meus do Cefet que fizeram esse programa, eu sei que isso é uma possibilidade também. Então, quem pretende ir para a França tem tanto a possibilidade de fazer esse programa de intercâmbio, falando em questão de provas e aulas em inglês como francês, O francês é garantido que sim. O inglês Uhum. depende. Eu acho que não é sempre que eles ofertam esse curso em inglês, sabe? Aí eu acho que depende do semestre. Não sei direito como que funciona. Mas no caso você teve que apresentar a proficiência
em inglês e francês para SRI quando você estava aplicando? Cefet pede em inglês, e aí a Universidade Francesa pede em francês, então no fim das contas eu preciso dos dois. Ah, entendi. E tudo isso dentro do processo seletivo, não é depois de ser aprovado que eles pedem, no caso, a faculdade pede proficiência, não. Durante o processo seletivo da SRI, pedem os dois. Um por parte da SRI e o francês por parte da universidade. Acho que, assim, eu não sei como que. Eu acho que o SRI, não sei se precisaria do. Eu já mandei logo de uma vez, mas eu não sei se precisaria do francês logo de uma vez pro SRI. Mas o inglês precisa. Já na inscrição, primeira coisa é mandar o inglês. E aí, Ah, o entendi. que eu até falei que eu poderia entrar no assunto e não entrei, é uma possibilidade que. Eu nem sei se o pessoal que tem interesse em participar de mobilidade sabe disso, mas para quem não tem o inglês ainda, a gente tem duas opções: apresentar o inglês no ato da inscrição e não apresentar. Se a gente não apresentar, o que acontece? O Cefet oferta uma prova do TOEFL para a gente fazer, e aí você faz essa prova, e até o final do processo seletivo, você vai ter o resultado dessa prova. Se você passou, você poderia entrar, se você tivesse sido aprovado pelas outras coisas, e se você não passou, não é, porque o inglês é pré-requisito. O único ponto negativo de fazer esse TOEFL depois é que como que funciona o processo do Cefet? São duas etapas. A primeira etapa é objetiva, que são os projetos, e a segunda é a entrevista. E aí os classificados para a segunda etapa são para entrevista, né? Só fazem entrevista os 3 primeiros colocados, no caso, os 2 primeiros colocados da primeira etapa, e o terceiro, se ele já tiver comprovado em inglês na inscrição, entendeu? Entendi. Aham. Então, tipo, se Então você você não fez o. tiver o inglês e ficou em terceiro, acabou, não vai para entrevista. Entendi, entendi. Inclusive, eu queria perguntar uma coisa sobre. Você falou do TOEFL, né? Eu queria falar sobre o Duolingo. Você sabe se o Duolingo é aceito como teste de proficiência? Não? Não sabe ou não? Não sei dizer, eu Ah, não tá. sei. Sabe dizer, o Vinícius, se o Duolingo é aceito? Algumas instituições. Enfim, quem tiver interessado aí, leia o edital, procura saber, olha se o Duolingo, a instituição aceita. Beleza. O pessoal procura saber. Bom, eu queria te perguntar mais algumas coisas, Lara. Primeiro, eu queria te perguntar o seguinte: o que que você acha, o que você imagina que você vai trazer para um ambiente acadêmico, profissional do Cefet depois de voltar dessa mobilidade? Então, você pode pensar dessa forma: dois universos paralelos. A Lara que ficou aqui no Brasil e a Lara que foi para mobilidade. Qual que vai ser a diferença entre essas duas Laras? São muita diferença, muita. Em tudo, em todos os aspectos, tanto profissional, porque, nossa, eu tô aprendendo tanta coisa aqui, tá sendo tão bom, e tanto no interpessoal também. Tipo, eu me sinto muito mais confiante, tanto para resolver problema da vida no geral, quanto no ambiente de trabalho. Eu posso comparar, por exemplo, o estágio que eu fazia no Brasil e o estágio que eu tô fazendo aqui. Estagiária, né? Nos dois casos, mas lá eu me sentia muito insegura, tipo, aparecia um problema e eu ficava pensando, gente, eu acabei de entrar nessa empresa, eu não conheço as coisas direito, não sei como é que funciona, como é que vai ser, o que que eu vou fazer. E aqui eu já tô tendo coragem de abordar totalmente diferente, tipo, de uma vez, não, tá, vou resolver esse problema e se eu não conseguir, eu peço ajuda. Até porque eu sou estagiária, tá tudo bem. Mas, sabe, já não me sinto mais tão travada nesse sentido profissional. E conhecer, ver o mercado aqui da computação e ver o curso aqui, tipo, estruturado de uma forma totalmente diferente, trouxe uma visão para mim da computação diferente. E eu acho que isso agrega muito em questão de visão de futuro mesmo, sabe? Hoje, meu futuro eu enxergo ele no Brasil, em Belo Horizonte, sendo bem específica. Eu não tenho vontade de morar fora, definitivamente. Mas, profissionalmente, tipo, a gente enxerga que, tá, eu pensava isso sobre o meu futuro, mas o mercado é muito grande, tem tanta possibilidade, eu posso correr atrás de tanta coisa, sabe? Eu não preciso ficar olhando só para isso. Eu acho importante essa visão que trouxe de, tipo, querer olhar
para outros caminhos, outras áreas dentro da computação. Eu acho que está me fazendo muito bem em todos os sentidos. É curioso você falar, contando. Eu acho que da entrevista toda, esse foi o momento que você falou com mais empolgação. E só tem o quê? 3 meses que você tá aí? 4 no máximo? 2,5. Dois, 2,5, pois é. Fica aí então a dica emocional pro pessoal. Vejam como a Lara reagiu. E ô Lara, terminando a sua mobilidade, voltando pro Cefet, você acredita que você tem muito mais o que extrair daqui a não ser das matérias? Porque assim, você fez os projetos que você fez, você participou do projeto PET, você fez a mobilidade agora, e voltando para cá, tendo mais uma coisa do Cefet, que no caso é mobilidade, você pensa que você tem muito mais o que extrair, você quer focar em projetos, você quer focar em procurar um estágio aqui no Brasil, o que que você pensa? Com certeza, ainda tem muita coisa para extrair do Cefet. O Cefet, nossa, é uma instituição maravilhosa. Nosso curso é um curso de altíssima qualidade, tá, gente? E com certeza eu ainda vou aprender muito, tanto em sala de aula, nas matérias e com projetos no geral. Uma coisa que eu tenho certeza que eu vou querer voltar a participar são as maratonas de programação, que eu gosto muito. E assim, é sempre oportunidade de aprendizado. E aí, com relação a projeto, assim, não tenho nada definido, né? Até porque nem sei como vai ser, mas se aparecer alguma oportunidade de aprendizado, com certeza, sim. Muita coisa que o Cefet vai trazer de bom, eu tenho certeza. Você lembrou aí do Cefet como instituição, isso é uma coisa interessante de comentar. Eu te perguntei sobre a diferença da Lara que ficou no Brasil e da Lara que foi para a França. Porque eu não fiz mobilidade, pelo menos não ainda. Eu nunca saí do país, pelo menos não ainda. Mas o que eu imagino é que um dia, quando eu for fazer mobilidade, que eu tiver aí, eu imagino que você também ganha com relação à responsabilidade, porque você está carregando no peito o nome de uma instituição. Você está aí fora representando o Cefet. Então, se você vai para fora representando uma instituição, dá um mau testemunho, isso é péssimo, Cefet. Se você é uma má aluna, ou se você faz um mau trabalho aí, se você faz ações que não representam bem a instituição, você está prejudicando não só a secretaria, mas o Cefet como um todo. Porque essa instituição recebe alunos do Cefet. Eu penso que esse peso que você carrega, essa responsabilidade que você carrega, contando que você tenha consciência dela, também pode ser uma coisa que agrega para você em termos de responsabilidade quando você volta para o Brasil. Falando A da, mobilidade agrega muita coisa, né? Tanto profissional quanto no pessoal. Muita coisa. você pode pronunciar ela de novo, que eu não sei pronunciar o nome da universidade. É Université Grenoble-Alpes? FP Grenoble-Alpes. Tá, sua pronúncia é mais bonita. A partir de agora só você Grenoble-Alpes. pronuncia. O que que essa universidade tem a oferecer para os alunos do Cefet em termos de infraestrutura? E claro, academicamente. O que que você chegou aí e viu e falou, caramba, isso aqui é diferenciado. Pois é, tudo tão diferente, sabe? A forma como o semestre é organizado é tudo tão diferente, como os cursos são organizados. Então, assim, pelo fato, né? O nosso curso no Brasil é um curso muito abrangente. É engenharia de computação. Aqui a gente estuda coisinhas mais específicas, igual eu estou no desenvolvimento web, outra possibilidade seria redes de telecomunicações. Então, assim, é uma oportunidade também de você enxergar como seria estudar um pouco mais nichado, sabe? Às vezes estudar uma coisa mais específica. Quando a gente estuda uma coisa mais específica, a gente acaba tendo uma visão diferente sobre essa coisa específica também. E, no geral, não sei, eu acho que abre muita porta. A universidade aqui abre muita porta. É uma universidade de peso na França. Eu não sei se você já chegou a pesquisar sobre ela, mas tá no top 10, 15 da França. É uma universidade muito bem classificada e, nossa, incrível. Agora você me deixou até curioso que você falou da questão de você focar em uma coisa de forma mais específica. A gente até esquece que o curso que a gente está fazendo realmente é mais amplo. Eu nem consigo imaginar como é que seria você estudar para uma coisa mais específica, como agora você está estudando, né? Você disse que você está estudando na área de desenvolvimento web, certo? Olha que maravilha, então você está estudando
na faculdade algo focado em desenvolvimento web e você está fazendo estágio também na área de desenvolvimento web. Seu currículo tá Estágio, bonito, viu, Lara? o estágio, pelo fato de ele fazer parte da grade do curso, tipo, ele está realmente previsto no meu semestre, data para começar, data para acabar, e é assim para todo mundo na sala de aula, porque aqui na França é proibido fazer estágio igual a gente faz no Brasil, sabe? A gente não tem essa autonomia para fazer estágio quando a gente quiser, no momento que a gente quiser. Quando eu estou em período de aula, é só aula, é proibido fazer estágio. E quando eu estou no período de fazer estágio, é só o estágio, e é assim para todos os alunos da turma inteira. Então, pelo fato de ser um estágio que ele está previsto na grade do curso, ele tem que ter essa ligação com o que a gente está estudando, né? Senão nem tem sentido. Aí é por isso. Sim. E a gente falou de infraestrutura aí, falou um pouco com relação ao curso, mas o que que essa experiência agora te ofereceu de um ponto de vista tanto linguístico como cultural? Olha, o linguístico, oportunidade de praticar e de melhorar ainda mais meu francês, que eu gosto muito de língua estrangeira, muito, eu gosto muito de estudar língua estrangeira. E para mim é maravilhoso ter essa oportunidade de vir para cá e de falar outra língua e de conhecer gente nova e até tipo conversando com outros estrangeiros, outros intercambistas do mundo inteiro que também estão aqui, porque aqui é uma cidade que recebe muito estrangeiro. Eu tenho usado meu inglês também, então é muito legal ter essa oportunidade de praticar e de melhorar a língua estrangeira. Até porque língua estrangeira, principalmente o inglês, é muito importante no mercado de trabalho, né? No caso no seu trabalho, como você disse que trabalha presencialmente lá, é tudo francês, vocês falam inglês, francês. Tá. Bom, então o pessoal quer ir para aí saber o francês não vai fazer mal não, né? Se não saber o francês não vai fazer mal, essa pergunta? É, saber o francês, imagino que seria bem útil, né? Saber, além do inglês, também o francês. Questão da universidade, tipo, se for assistir as aulas em inglês, tranquilo, sabe? Agora, eu conheço muitos brasileiros que vieram para cá, que eu conheci aqui, que também estão na universidade estudando outras coisas, que falaram, tipo, tá, a universidade pediu para comprovar o nível, acho que era B2 ou B1 de francês, eu não tenho certeza, que é um nível mais intermediário, assim. E eles comprovaram esse B1, B2, vieram para cá, mas sem saber falar muito e estão desenvolvendo aqui isso. E dá certo também. Tipo, tô vendo várias pessoas fazerem isso e falando, não, dá, é possível. Então, assim, aqui também é a oportunidade de adquirir essa habilidade nova, sabe? Sim. Eu queria fazer uma última pergunta, Lara, para finalizar. Não a mais importante, mas uma última pergunta que é: como é que você convenceria um amigo ou uma amiga que a pessoa não quer de jeito nenhum fazer mobilidade? Não quero sair do país, não quero ir para a França, não quero ir para a Alemanha, não quero ir em canto nenhum, quero ficar aqui no Brasil. O que que você diria para convencer essa pessoa de fazer uma mobilidade? Não acho que seja assim também. Tipo, cada um tem sua história, cada um tem as suas próprias metas e objetivos. E às vezes a mobilidade, que é uma coisa que tá fazendo tanto sentido para mim, pode ser que não faça para outra pessoa e tá tudo bem também, sabe? Não, não convenceria. Eu acho que cada um tem que ter clareza do que faz sentido para si, dos próprios objetivos. Qualquer coisa também, você envia essa entrevista para a pessoa, aí se ela não quiser, aí deixa para lá. É, Então, Lara, eu creio que a gente cobriu muitas questões importantes para os alunos do Cefet que têm interesse em fazer mobilidade, e eu vejo que essa conversa foi muito produtiva, inclusive para mim também. Você queria acrescentar algo? ah, não sei, eu acho que uma coisa que eu acho que pode ser interessante já deixar o pessoal sabendo. A SRI organiza workshops para os alunos que, né, irão fazer mobilidade. Então, por agora, vão começar a acontecer alguns que são os alunos que estão em mobilidade que vão fazer. Eu sei que já tem 2 mais focados para a Alemanha, que já estão confirmados. E eu tenho intenção de fazer um também. Eu estava pensando em fazer sobre as burocracias que você tem que organizar para vir para a França. Mas não confirmei ainda não organizei a apresentação, mas eu farei algum workshop. Então, quem tiver interesse, fica de olho.
segue a SRI no Instagram, porque lá, além de eles divulgarem workshops, esse tipo de coisa que é importante em questão de aprendizado, eles divulgam vagas também, até porque não são só esses 2 editais que tem como oportunidade de intercâmbio, né? Não é só o da mobilidade simples que eu estou fazendo e o da dupla diplomação. Também tem outros editais que abrem, às vezes, para países específicos. Eu já vi para os Estados Unidos, por exemplo, que era uma iniciativa de faculdades públicas, Community College, e outras vagas no geral que eventualmente podem surgir, por que não? Então, assim, fica de olho no Instagram do SRI, fica de olho na página do SRI, no site do Cefet, que todas essas coisas, assim, oportunidade, né? Sim, o Instagram da SRI tá sempre atualizando as coisas em primeira mão. O site da SRI também é muito fácil de acompanhar. Tem a abinha lá. Se você entrar no site do Cefet MG, tem a parte de internacionalização. Você entra em internacionalização, vai direto para o site da SRI. E no site da SRI você tem a abinha lá de editais. Lá nos editais tem os editais passados que você pode ler e também tem os editais que estão abertos. Então você sempre pode conferir isso lá. E com relação a essas outras oportunidades, realmente, esse semestre, inclusive, o- no início desse ano teve essa iniciativa aí para os Estados Unidos, né? Inclusive, eu acho que já fechou, tem alguns meses, mas algum aluno do Cefet deve estar aí nos Estados Unidos agora. Semestre passado tinha um aluno do Cefet nos Estados Unidos, pessoal que ficar curioso pode procurar aí no Instagram da SE que vocês vão ver foto dele lá. Mas então, Lara, eu te agradeço tanto em nome do Compete como em nome da SRI por se disponibilizar a fazer essa entrevista e compartilhar com a gente um pouco sobre as oportunidades que o Cefet proporciona para os seus alunos. Tudo de bom para você. Eu espero que essa experiência na França, nesses últimos meses que você tem aí, seja ainda mais rica do que você já descreveu para a gente. Se você quiser deixar suas redes sociais, se você quiser deixar LinkedIn, alguma coisa pro pessoal, talvez e-mail. O LinkedIn é Lara Gama Santos. Pode procurar lá, se quiser chamar também, pode me chamar. E também Beleza. pensando E dentro do Cefet, quem for fazer mobilidade, a SRI tem meu WhatsApp, então eles podem passar também, pode me chamar, tudo certo. ficar de olho no seu futuro workshop, né? Vou organizar isso. Então, o pessoal que está nos assistindo aí, que nos escutou até agora, eu espero que essa conversa tenha sido útil para vocês. Continue se esforçando e um grande abraço a todos. Pessoal,